Olá pessoal, nessa questão eu pretendo descobrir o valor da tangente e da cotangente dos ângulos de 45 graus, 135 graus, 225 graus e 315 graus. Devemos lembrar que a tangente de um ângulo, vou chamar ele de alfa, é o seno, então o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Já a cotangente deste ângulo é o inverso, é o cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa. E para que eu não erre os sinais de cada um desses valores, farei uso da circunferência trigonométrica. Então, iniciando pelo seno e cosseno de 45 graus. O ângulo de 45 graus está entre o 0 e 90 graus. E neste quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Aqui é o centro da circunferência, o cosseno está à direita e o seno está para cima. E assim os dois são positivos. E seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Isso eu devo lembrar. Cosseno, a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2. Sendo assim, estarei completando a nossa tabela e depois só substituindo os valores. Daqui até aqui 45, até aqui 90, até aqui 135 graus. No 135 graus, o seno ele é positivo, ele está para cima. E o cosseno ele é negativo. Então, no cosseno eu já coloco o sinal de menos. Eu já coloquei o F aqui, que significa falta. Então, aqui temos 135. Quanto falta para chegar no 180, que é este ponto aqui? Falta 45 graus. Então, o seno de 135 equivale ao seno de 45 graus. Então, raiz de 2 sobre 2 também. Como eu falei, o cosseno é negativo e o valor é o mesmo, raiz de 2 sobre 2. Resumindo o que eu estou fazendo aqui, por ser todos múltiplos de 45 graus, o valor é sempre o mesmo, raiz de 2 sobre 2, mas eu estarei mostrando. Então vamos lá, 225, aqui é 180, 225 estará aqui no meio. E aqui eu verifico quanto passou deste ponto, que é o 180 graus. Passou 45 graus, daí raiz de 2 sobre 2. E eu já verifico os sinais. Então, raiz de 2 sobre 2. Nesse terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Então, aqui é menos e aqui é menos. Próximo ângulo, 315 graus. Até aqui 90, até aqui 180, até aqui 270 e até aqui mais ou menos 315 graus. Aqui estamos no quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno, ó, ele está aqui para baixo, ele é negativo. O eixo da vertical é o eixo do seno e o eixo da horizontal é o do cosseno. Então aqui o seno é negativo. E já sabemos que o seu valor é raiz de 2 sobre 2. Então, menos raiz de 2 sobre 2, como eu falei, pois o seno é negativo, e mais raiz de 2 sobre 2, pois o cosseno é positivo. Agora fica fácil. A tangente de 45 graus não é o seno dividido pelo cosseno? Numa divisão de fração, já fazendo direto, conservamos a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então é 2 raiz de 2. Aqui, para facilitar, eu simplifico raiz de 2 por raiz de 2, que fica valendo 1. E 2 por 2, que também fica valendo 1. E 1 vezes 1 dá 1. Então, a tangente de 45 graus é 1. Só lembrando, quando não tem nada aqui embaixo, também temos o número 1, tá? Agora, encontrando a cotangente de 45 graus. A cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Ou seja, é o inverso da tangente. O inverso de 1 sobre 1 é 1 sobre 1, que é igual a 1. Então o resultado também é 1. Então segue a dica. Ao encontrarmos a tangente, se eu calculo o seu inverso, eu encontro a cotangente. Agora a tangente de 135 graus. Como eu falei, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Aqui, a única coisa que devemos nos preocupar é com a regra de sinal. Mais com menos dá menos.
Já fazendo direto, um valor dividido por ele mesmo dá 1. E o inverso de menos 1, ou seja, a cotangente, é menos 1. Mostrando aqui, menos 1 dividido por 1 é a mesma coisa que 1 dividido por menos 1. Mais com menos dá menos, e 1 dividido por 1 dá 1. Então, tanto a tangente quanto a cotangente de 135 graus é igual a menos 1. Tangente de 225, menos com menos dá mais. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Cotangente é o inverso de 1 é o próprio 1. Está resolvido. E finalmente, a tangente de 315 graus, fazendo regra de sinal, menos com mais dá menos, um valor dividido por ele mesmo dá 1. E como a cotangente é o seu inverso, o inverso de menos 1 é o próprio menos 1. Eu espero que a explicação tenha ficado clara e até o próximo vídeo aula.